Quando Maria Bonita foi sequestrada e Lampião fez cruel, a história que o sertão não esquece. Você conhece a verdadeira fúria de Lampião quando tocaram em sua maior fraqueza? Neste vídeo impressionante, mergulhe numa história pouco contada sobre o sequestro de Maria Bonita e descubra como o rei do cangaço virou fera ao ver o amor de sua vida levado por jagunços. O que aconteceu depois foi uma caçada implacável por vingança, dor e coragem nas terras secas do sertão. Prepare-se para reviver uma das passagens mais emocionantes da vida de Virgulino Ferreira da Silva, com batalhas, traições e um final que virou lenda. Uma narrativa forte cinematográfica que mostra o lado humano e impiedoso do cangaço, baseado em histórias reais com pitadas de emoção e tradição do sertão. Uma história de amor, guerra e resistência que ecoa até hoje no Nordeste brasileiro. Não esqueça de curtir, comentar o que achou dessa história e se inscrever no canal Incrível Visual para mais vídeos como esse. O sertão dormia quente sob o sol rachado do meio-dia, e o bando de Lampião pela primeira vez em semanas descansava. Haviam deixado um rastro de medo, mas naquele momento a poeira assentava e a vida tomava contornos quase domésticos. Maria Bonita penteava os cabelos sentada à sombra de um juazeiro, enquanto Virgulino lia em voz alta uma carta rabiscada por um padre que eles haviam cruzado na estrada. Eram tempos de certa calmaria, apesar das cabeças a prêmio. O amor dos dois era feito de pólvora e poesia. O rei do cangaço sorria ao vê-la, e por instantes esquecia-se de que o mundo queria vê-lo morto. O bando, cansado mas fiel, se alegrava com a trégua, riam, comiam carne de bode e escutavam histórias à beira da fogueira. Era o mundo comum de quem vivia na beira da lei, mas dentro de um código próprio de honra. Até que a paz se quebrou como um pote de barro lançado ao chão. Um estalo seco, um grito sufocado, e quando Lampião se virou, Maria Bonita não estava mais ali. No lugar dela, apenas um pano com sangue e pegadas apressadas rumo à mata. O mundo de Lampião se desfez como areia entre os dedos. Aquela que domava seu coração havia sido levada, não por volantes ou soldados, mas por um grupo desconhecido, provavelmente jagunços a mando de algum coronel inimigo. O cangaceiro caiu de joelhos, o chapéu torto pendendo para o lado, como se também sofresse. A busca começou antes do sol se pôr. O objetivo era claro: sobreviver e trazer Maria de volta, custasse o que custasse. O bando, fiel como cão de guarda, partiu sem questionar. A caatinga agora era inimiga, espinhosa, traiçoeira, e cheia de rastros que desapareciam no vento. Lampião, que tantas vezes espalhara o medo, agora conhecia o gosto do desespero. Cada pegada torta, cada pedaço de tecido, era analisado como se fosse um mapa para o coração perdido. O rei do cangaço, armado até os dentes, virou fera. Não mais por fama ou poder, mas por amor. O sertão seria vasculhado, e quem estivesse por trás daquele crime conheceria a face mais cruel de Virgulino Ferreira da Silva. 3. A seca e o sangue. Os dias seguintes foram uma mistura de tormenta e calor. Lampião enfrentou a fome, a sede e a traição. Um antigo aliado, comprado a moedas por um coronel de nome Juraci, levou o bando a uma emboscada. Dos 12 que partiram com Virgulino, 4 morreram sob bala e fogo. Mas o cangaceiro seguiu. O amor por Maria o mantinha de pé. Chegou a um vilarejo abandonado onde encontrou uma velha muda que lhe entregou, com mãos trêmulas, um lenço manchado de perfume. Era dela. O rastro o levava agora para o sul, onde os homens do coronel se escondiam. Mas o tempo era cruel. A cada passo, o desespero aumentava. O sertão, em sua secura, parecia zombar dele.
Seus pés sangravam, o coração doía. Mas parar não era uma opção. No caminho, enfrentaram cobras, arapucas e bandidos que queriam apenas o nome de Lampião como troféu. Todos caíram, porque ele estava decidido. Maria Bonita não morreria sem que o inferno fosse testemunha do que ele era capaz. 4. A decisão mortal. Na beira de um riacho seco, Virgulino ajoelhou e olhou para o céu. Já não sabia se rezava ou amaldiçoava. O bando estava reduzido a 5. As armas gastas, a comida quase nada. E os rumores diziam que Maria Bonita estava prestes a ser entregue a outro homem como humilhação. Lampião, com a alma em frangalhos, teve que decidir: voltar e preservar o que restava do grupo ou seguir sozinho, com o risco de nunca mais ver o sol. A resposta veio com o vento. Uma voz suave, lembrança de Maria rindo. Ele levantou como se a terra o empurrasse. Eu vou, nem que morra tentando. Despediu-se dos homens, deixou com ele sua parte do ouro e partiu. Agora era só ele e o sertão. O risco era total. Se caísse, não haveria canto nem cova, apenas poeira. Mas o amor, esse amor que desafiava Deus e o diabo, o empurrava como um estandarte de guerra. 5. O clímax de Sangue e Fogo. Chegou à fazenda do coronel ao entardecer. Armado com 2 pistolas e uma peixeira, Lampião invadiu como um vendaval. Os capangas vieram em bando, mas ele era um só com a fúria. O tiroteio durou minutos, mas pareceu uma eternidade. Cada bala era um grito, cada corte, uma jura. Encontrou Maria presa num quarto, machucada, mas viva. Quando a viu, caiu de joelhos. Mas não havia tempo para emoção. Ainda restavam inimigos. O coronel Juraci surgiu armado, um homem velho, mas cruel. Houve luta, e Lampião foi ferido na perna, mas venceu. Com as mãos sujas de sangue e o corpo cambaleante, tirou Maria nos braços e pôs fogo na casa, deixando para trás não apenas ruínas, mas um aviso a quem ousasse tocá-la de novo. O sertão, em chamas, iluminava o rosto dela, e ele sorriu, mesmo ferido. O amor, afinal, sobrevivera. 6. O retorno do rei Lampião voltou ao bando como um homem mudado. Já não era apenas o rei do cangaço. Era o homem que enfrentou tudo por amor. Os sobreviventes o receberam em silêncio, como se diante de uma lenda. Maria, mesmo machucada, ria baixinho, com a cabeça no colo dele. Aquela jornada havia mudado o rumo do bando. Agora, não eram apenas ladrões e justiceiros. Eram uma família unida por um laço mais forte que a bala. A história do resgate correu pelas bocas dos sertanejos como um cordel vivo. O povo, mesmo temeroso, os olhava com outro tipo de respeito. O amor de Maria e Lampião tornara-se símbolo de resistência, e ele, que tanto vivera na beira do abismo, agora sabia. Não era a fama que fazia um homem grande, mas sua capacidade de amar e lutar até o fim por aquilo que lhe dá sentido. 7. Uma nova lenda no sertão. O sertão continuou árido, cruel, mas Lampião passou a vê-lo com outros olhos. Sabia que a qualquer momento a morte poderia vir, mas também sabia que viver sem amor era pior. A cada parada contava com orgulho a história da noite em que queimou uma fazenda para salvar Maria Bonita. Os mais novos viam nele não apenas um bandido, mas um homem com causa. E assim, o cangaço ganhou nova força. Já não era só por justiça, era por amor, por lealdade. O casal virou lenda, e mesmo entre emboscadas e perseguições, havia um brilho diferente nos olhos de Lampião. Ele aprendera que o mais valente dos homens é aquele que não teme chorar, amar e enfrentar o inferno por quem ama. No fim, Maria acariciava seu rosto e dizia: "Você veio por mim." E ele respondia: "Viria quantas vezes fossem necessárias." Porque o amor, quando verdadeiro, transforma até o mais temido dos homens em herói.